Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meu querido, minha querida, a atitude daquelas mulheres que foram bem cedo ao túmulo de Jesus, levando bálsamo para perfumar o sepulcro, foi uma expressão de amor e, ao mesmo tempo, uma demonstração da nossa incapacidade humana de entender os planos de Deus para a nossa vida. Diante da surpresa por não encontrarem o corpo do Senhor, elas ficaram sem saber o que estaria acontecendo e não lembraram do que Jesus já lhes havia assegurado quando ainda estava junto deles na Galileia. Assim sendo, mesmo diante do fato de encontrarem a pedra do túmulo removida e o sepulcro vazio, elas continuaram olhando para o chão, isto é, para as impossibilidades e, por isso, ficaram sem saber e nem entender as aparências. Não perceberam que a vida nova que Jesus nos havia prometido já estava evidente no sinal do sepulcro vazio. Quando olhamos apenas para a dificuldade em si ou quando limitamos o nosso olhar ao que conseguimos enxergar com nossos olhos físicos, nós também nos confundimos e corremos o risco de não sermos fiéis aos projetos de Deus para a nossa vida. Olhar para o alto na hora em que não estamos entendendo nada dos acontecimentos é a primeira condição para que possamos apreender o que Deus está realizando em nós, assim como também o que Ele quer fazer por meio de nós.
Olhar para o alto significa buscar o que Deus tem a nos dizer, relembrar as suas promessas, cultivar a esperança por causa da sua palavra e assim nunca esmorecer. As evidências eram muito claras. A pedra do túmulo fora removida e elas não encontraram o corpo de Jesus. Além do mais, o próprio Jesus já havia lhes garantido: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Pois bem, Jesus já dera toda a ficha e aquele já era o terceiro dia que ele morrera. Muitas vezes o Senhor já nos está dando uma solução para os nossos percalços, já nos dá sinais claros de que o dia já raiou, mas nós continuamos procurando entre os mortos e na escuridão aquele que está vivo. A nossa experiência de salvação acontece justamente na hora em que deixamos de olhar para nossa limitação e buscarmos o olhar de Jesus ressuscitado.